Primeira coisa que eu quero fazer com vocês, primeira coisa eu vou compartilhar uma ideia aqui com vocês. Pessoal, de forma geral, a gente acredita que a confiança, ela é uma virtude social. A confiança é algo bom, a confiança é algo que é importante a gente ter e que torna as relações melhores, e é uma verdade. Mas a confiança, ela é muito mais do que uma virtude social. Ela é um fator econômico. E eu já quero de cara abrir essa nossa conversa, esse nosso momento, falando sobre a confiança como um fator de competição mesmo, a confiança como um fator de competitividade, de crescimento, de lucro. Eu não sei se você sabe, alguém aqui sabe a origem da palavra confiança? Levanta a mão. Já ouviram a origem? Não? Ninguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Confiar. Palmas para o João. O que significa confiar? Confiar, a origem da palavra confiança vem de fiar junto, confiar. Não era possível você fiar com alguém? Imagina há tempos atrás, né, no momento mais rudimentar, os teares eram muito afiados, os teares eram instrumentos perigosos. Eu não poderia trabalhar com alguém que eu não tivesse plena confiança, né? Por isso que vem confiar, de fiar junto. Confiar é uma trama que a gente tece nas nossas relações. Se você buscar no dicionário confiança, o que você vai encontrar? Coragem proveniente da convicção do próprio valor, né? Eu tenho confiança em mim, eu sei e reconheço o meu próprio valor. Fé que a gente deposita em alguém, né? Quando eu confio na outra pessoa, estou depositando fé nessa pessoa. Esperança firme. Eu tenho uma esperança, uma confiança. Familiaridade. Eu não confio em quem eu não conheço. Sim ou sim, pessoal? Como é que vocês vão confiar em alguém que você não conhece? Para você confiar, você precisa conhecer. Tem um autor francês que ele estudou por que alguns países são mais desenvolvidos do que outros. Antigamente havia uma ideia muito estabelecida que a cultura protestante ela explicava o sucesso de alguns países. Por quê? Porque muitos países dominantes eles eram predominantemente protestantes. Então havia assim uma impressão histórica, e aqui não tem nenhum julgamento, era só uma impressão histórica, que os países protestantes eram países que tinham um maior sucesso porque não se culpava o lucro, né? Eu sou de criação católica, a gente sabe que em alguns momentos há uma certa culpa pela riqueza, pelo lucro, e no protestante não. Isso ao contrário, é incentivado. Então, se acreditava que a origem do sucesso de alguns países que dominam o mundo era a ética protestante. E aí, o Alain, que é o autor desse livro, um francês, ele fez um grande estudo para entender o que diferenciava os países que realmente dominaram o mundo, que são os mais influentes, dos outros. Ele falou, não é ética protestante, não. Não que ela não ajude, mas não é isso. Porque havia vários países também super desenvolvidos que não eram protestantes. E ele chegou a uma seguinte conclusão. O que diferencia um país, uma nação super desenvolvida de uma subdesenvolvida é a confiança. O Estado confia mais no cidadão, o cidadão confia mais nas instituições, polícia, políticos, as empresas confiam mais nos colaboradores, as empresas confiam mais no cliente, o cliente confia mais nas empresas. Segundo esse autor, o Alain, eu não vou falar o sobrenome, que é um sobrenome em francês, e o meu francês, eu entendo tanto de francês quanto de física quântica. Ele diz o seguinte, nesses lugares há uma cultura de confiança. E quando as pessoas confiam umas nas outras, elas se abrem para dar o que elas têm de melhor. Quando impera a desconfiança, e a gente sofre disso aqui no Brasil de forma geral, né? A gente não pode dizer que a gente confia plenamente nas instituições. A gente, aliás, mais desconfia do que confia nas instituições. Abre isso, obrigado. Obrigado. Então, entendam aqui que a gente tem uma primeira conclusão aqui do nosso dia. É a confiança que cria um ambiente para as pessoas se abrirem e darem o que elas têm de melhor. Na sociedade ou na sua empresa. Em 2019, eu realizei um dos meus sonhos, né? Hoje eu estou realizando mais um sonho aqui, viu? Com vocês. Em 2019, eu realizei um grande sonho, que era conhecer os meus ídolos. Os grandes pensadores da estratégia no mundo, né? Os pais da estratégia. Os maiores estrategistas de negócio no mundo no Fórum Mundial de Negócios, um pouco antes da pandemia começar. E lá eu conheci esse cara aqui,
que vocês já devem ter lido ou conhecido, que é o Stephen Covey. O Covey trouxe a visão dele sobre confiança, né? Ele diz o seguinte: é a confiança que separa um grupo de pessoas de um time. Quando nós seremos um time de verdade? Quando a gente confiar plenamente um no outro. Enquanto a gente não confiar um no outro, a gente é um grupo de pessoas bem intencionado, um grupo, né, energizado, motivado, competente, mas a gente é só um grupo de pessoas. É justamente o estabelecimento da confiança que faz com que a gente tenha de verdade um time. Ele tem 3 grandes ideias sobre confiança que eu quero compartilhar com vocês agora. A primeira é que a confiança é um fator econômico e não só uma virtude social. A segunda é que a confiança é a competência número 1 das relações de hoje. A confiança é a competência número 1 da liderança de hoje. No mundo onde há tanta fake news, as relações são tão efêmeras, né? Há uma conexão que muitas vezes é muito mais digital do que presencial, que também não é todo ruim, porque olha só, graças ao digital a gente está aqui hoje, né? Então foi a primeira ponte entre nós. Só que a confiança é a competência número 1 do líder de hoje. E a confiança é uma habilidade que as pessoas podem aprender. Todos nós podemos aprender sobre confiança. Cada colaborador seu pode aprender sobre confiança. Cada um de nós tem que ser mais confiável. Vocês são 10, hein, gente? Vocês captam uma coisa assim, um negócio. O Covey fala que existem 4 cores, 4 níveis de criação de confiança. Fica comigo aqui, que isso é muito legal. A confiança é como uma árvore. E o que sustenta uma árvore, e de onde ela começa o seu desenvolvimento, são as raízes. Qual é a raiz da confiança? A integridade. E o que é integridade? É você fazer o que você falou que ia fazer. É isso, ponto. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que faz o que diz que ia fazer, o que fala. Pro bem e pro mal. Quando você faz uma campanha de incentivo, por exemplo, não vou falar o nome, mas tá aqui na sala. Fez campanha de incentivo, a pessoa chegou em 99%. Ah, Dino, mas o cara se esforçou tanto. 99 não é 100. A água ferve a quantos graus, gente? 98, a água ferve? Não, a água só ferve a 100 graus. 100 é 100. 100% é 100%. E essa pessoa, que eu não vou falar o nome aqui, falou, não, mas Dino, ele se esforçou tanto. Eu falei, mas cadê a tua integridade? Onde está a tua integridade nessas horas? Eu sei que você quer motivar, eu sei que você quer premiar. Só que se a gente combinou 100, é 100%, não é 99 nem 98. Então, integridade não é só na parte, digamos, boa da relação. É quando tem que ser duro também. Porque quanto mais íntegro nós somos, mais a gente se torna confiável. Então, a primeira competência, né? A primeira núcleo de credibilidade é a integridade. O segundo é a intenção. É a qualidade das nossas intenções. É o que está por trás do que você faz. Quer um exemplo? Motivos positivos de comportamento. Quer entender mais sobre a sua intenção? É quando você está numa conversa com alguém, você parar e se perguntar, eu realmente estou ouvindo o que essa pessoa está falando ou só estou querendo vencer essa discussão? Ou eu só estou querendo ter razão? Porque às vezes a gente entra numa conversa basicamente para carimbar uma razão. Aprendi isso com meu irmão, o Deni, meu sócio lá no supermercado. O Deni é um empresário extremamente íntegro, fantástico, super pragmático, quase o oposto de mim. Né? O Deni é altamente ali, sabe, é um cara muito metódico e tal. Eu sou um cara mais criativo, né? Um pouquinho mais abstrato e tal, sonhador. E aí, você não conheceu o Deni, né, Sandro? Um dia eu vou te apresentar. O Deni é o seguinte, ele gosta de trocar uma ideia. Né? Você vai com a sua ideia e ele quer que você saia com a dele. É assim que ele gosta de trocar ideia. Ele quer que você leve a ideia dele, só isso. A sua sim. Não, mas ele tá melhor, tá mais flexível. A idade vai chegando, né? As pessoas vão cansando de querer ter razão o tempo todo. Eu já uso lá no supermercado, eu cuido do planejamento estratégico e tal. É lá em Mato Grosso, lá em Campo Verde, do ladinho de Primavera. Passaram por lá, com certeza, na frente e tal. Mas hoje ele tá mais flexível. É que a gente vai ficando mais veaco, né? Meu pai tinha essa expressão, veaco, né? Vai ficando mais esperto. Então, eu jogo a semente, espero que um dia ele fala, ele puxa um assunto, ótima ideia, né? Mas qual que é a intenção por trás da conversa? Você realmente está ouvindo essa pessoa ou você quer só vencer a discussão? Terceira competência para criar confiança é você desenvolver capacidades. É aquilo que você está fazendo aqui hoje.
Quanto mais capacidade você desenvolve, quanto mais você aprende, quanto mais você sabe, quanto mais técnicas você tem, e quanto melhor é o acompanhamento que você tem, acompanhamento mesmo. Pessoas experientes te ajudando, te direcionando, te aconselhando. Quanto mais você desenvolve sua capacidade, mais você inspira confiança. Repara quando tem uma notícia. Quem eles vão buscar para comentar a notícia? Cidadão comum? Às vezes, né? Só quando tem aumento do leite, a pessoa vai reclamar e tal. Mas, normalmente você vai buscar um especialista. Por quê? Porque a capacidade de comentar sobre o assunto habilita aquela pessoa de dar uma opinião importante. Você para ouvir. Você para ouvir pessoas mais capazes. Você para ouvir pessoas mais experientes em um determinado assunto. Então, à medida que você continua se desenvolvendo, você inspira mais confiança. E, por fim, resultados. O que são resultados, né, no final das contas? São um histórico de ações com as quais você se comprometeu. Eu me comprometi a entregar este objetivo. Eu me comprometi com esse número. Eu me comprometi com essa ação. Quanto mais a gente entrega resultados, mais a gente é confiável. Como é que você confiou na maioria das pessoas que você recrutou? Você minimamente foi buscar o resultado que essa pessoa teve. Você foi querer saber. Como é que você promoveu alguém do teu time? As últimas promoções? Certamente foi em cima de resultados que essa pessoa trouxe. Ou seja, gerar resultados gera confiança. Quanto mais resultados a gente tem, mais confiável a gente é. Então, os quatro cores, né? Os 4 núcleos de credibilidade são integridade, intenção, capacidade e resultado. E aí há formas da gente criar confiança. Acompanha comigo aqui. Pessoal, tá fazendo sentido, sim ou não? Quem é que já teve um insight ouvindo isso, quer compartilhar? Já caiu uma ficha. Alguém quer compartilhar? Levanta a mão. Calma, um de cada vez. O que você está tão pensante, João? O que você está pensando agora? Eu deveria ter trazido uma gerente comigo. Qual é o aprendizado até o momento? Da próxima vez, trazer ele. Com certeza. É que esse é um evento que a gente convidou, né? Os sócios e tal, mas logo vai ter um evento onde vocês vão poder levar os seus gerentes, tá? Ou quem sabe a gente pode estar junto com o seu gerente. Depois a gente vai falar disso, tá bom? Oi, pode falar. Me chamo Sueli, tudo bem, pessoal? Um abraço, assim, parece que eles estão te abraçando. Então, eu achei interessante na integridade quando você falou. Você combina 100% e você tem que né, exigir o 100%. E geralmente a gente não faz isso. Isso foi muito importante para mim, porque veio uma alerta, né? Você vai mais com o coração, com a emoção. E é muito importante. Então, já aprendi isso hoje. Já valeu. Reconhece? Boa, ótimo. Existem alguns comportamentos que geram confiança, né? Quais são os comportamentos que geram confiança? Pode passar para mim, por favor, Cauê? Não está passando. Quais são os comportamentos que geram confiança? Como é que a gente cria confiança, né? Vai lá, me ajuda aí, pode ir passando. Primeiro, é sempre falar francamente, né? Gente, a gente não precisa pisar em ovos. Você lida com adultos. Alguém aqui emprega um menor de idade? Levanta a mão. Emprega? Quem são? São aprendizes? Mas qual a idade, mais ou menos? 16, 17. Então não é uma criança, concorda? É menor de idade, mas uma criança. Então ninguém aqui lida com crianças dentro das empresas, correto? Bom, não tem por que você pisar em ovos. Não tem por que você não ser extremamente franco. Claro que tem uma diferença de ser franco e ser grosseiro. Eu sei que vocês não são, eu conheço vocês. Mas falar francamente é uma das formas, é uma das 13 formas da gente criar mais confiança nas pessoas. As pessoas precisam saber o que elas têm que saber. E se você tem que pisar em ovos para falar com um funcionário teu, ou tem um problema com ele, ou tem contigo. Reza a lenda que numa grande companhia chinesa, estava uma reunião dos executivos, e a moça da limpeza estava ali, terminando de limpar um vidro, enfim, estava servindo um cafezinho e tal, fazendo alguma coisa. E aí, um diretor falou para o presidente da empresa, olha, esse é um projeto muito importante. A gente tem que dar para uma pessoa de muita confiança. Aí ele chama a moça, fala o nome dela, fala, então, dá para ela? Não, mas ela... Eu falei, peraí, você tem uma pessoa aqui dentro da companhia que você não confia? Você está admitindo pessoas que você não confiaria em um projeto? Claro que ali tem a questão da competência, talvez ela não reúna ainda as competências, mas entende o conceito disso? Então, se você não puder falar francamente, o que você vai fazer? Próximo.
A gente cria confiança quando a gente demonstra respeito às pessoas. Demonstra respeito ao horário, demonstra respeito às promessas, demonstra respeito aos sentimentos, mas também aos compromissos. E o primeiro respeito é contigo. O primeiro a ser respeitado é você. Próximo. Quando a gente é transparente. As pessoas precisam saber as informações, os números. Está passando por uma dificuldade, elas precisam saber a dificuldade, o próximo passo. Não que você precise abrir a caixa preta e contar coisas que vão assustar, mas é o seguinte, olha, hoje a gente tem essa dificuldade, como que a gente está resolvendo? Assim, assim, assado. Eu não tenho mais informações para te dar hoje, mas assim que eu tiver, vocês vão ser os primeiros a saber. É ter essa transparência, porque isso tranquiliza. Qual que é a raiz da fofoca? Qual que é a raiz da conspiração? É a falta de informação. Pessoas que não têm informação, elas vão alucinar uma ideia. Então talvez você está passando por um momento difícil em alguma área da empresa. Veja, se você não conta o que está acontecendo e não explica, as pessoas vão começar a desenhar cenários da mente delas. É natural, nós somos assim. A gente começa a alucinar coisas. E nisso nasce a fofoca, a sabotagem. Por isso que ser transparente cria confiança. Próximo. Corrigir os erros. Rápido, rápido. Gente, as maiores companhias de varejo do mundo erraram mais do que acertaram. As maiores empresas do Brasil erraram mais do que acertaram. As pessoas que estão aqui, todos vocês, erraram mais do que acertaram. O que diferencia vocês de quem está lá fora hoje, que não tem a capacidade de fazer uma viagem, de investir em si mesmo, de estar aqui tranquilamente para se desenvolver, de ver os seus números melhorando, de ver o seu próximo milhão chegando. Qual que é a diferença? Vocês erraram menos? Não. Possivelmente vocês erraram mais do que eles lá fora, que não estão no mesmo estágio que vocês. A diferença é que vocês corrigiram rápido. Então não é sobre não errar. Só não erra quem não está fazendo algo novo, só não erra quem não está fazendo algo diferente. Próximo. Demonstrar lealdade. Você quer que seu time seja leal a você? Sim ou sim? Sim. Claro. Só que você tem que demonstrar essa lealdade, você tem que se mostrar leal ao seu time. Qual é uma maneira que vocês acham que é possível demonstrar lealdade ao time? Um exemplo. Vinícius, como que o time sabe que você é um cara leal, na tua opinião? Cara, tá junto com eles. Então, vamos, por exemplo, um treinamento à noite, vamos junto no treinamento à noite. Entendeu? Estamos junto com eles. Tá junto ali do lado, tá fazendo junto. Dando exemplo. Massa. Alguém tem mais algum exemplo de lealdade? Ouvir o time. Fala o nome primeiro. Elias. Oi. Fala, Elias. Ouvir o time. Ouvir o time. Realmente, a intenção de ouvir. Isso é uma demonstração de lealdade, né? Mas, perfeito. Ele falou o nome dele, gente. Conceito de parceria também. Você entender o dia a dia do funcionário, você saber quando ele precisa de uma ajuda, você tá ali presente e vender esse conceito mesmo de parceria no dia a dia. Ajudar ele a vencer as próprias barreiras, né? Às vezes é uma barreira numa questão familiar, às vezes é uma barreira numa questão financeira, às vezes é uma barreira numa própria insegurança, né? Pode passar, por favor, Cauê. Produzir resultados, como a gente falou anteriormente, gera confiança. Deu? Tá funcionando? Obrigado. Aperfeiçoar-se, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, vocês fazem no dia a dia, na mentoria, nos programas. Enfrentar a realidade. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito poderosa, né? Enfrentar a realidade é ver a coisa como ela é. Por que eu acho tão... Por que o primeiro passo da mentoria sempre é o dashboard? Amanhã vai ter uma aula top sobre indicadores com o Fábio. Por quê? Porque ali a gente vê a realidade. Você pode me contar toda a história do teu negócio, você pode me contar toda a paixão que você tem, o amor que você tem, o que você já fez. Só que é o seguinte, o teu número me mostra a realidade nua e crua, do jeito que a coisa é. E enfrentar a realidade é a gente identificar o que está acontecendo, se está combinando ou não com o que a gente tem para 5 anos, por isso que isso também é um dos nossos exercícios de entrada da mentoria, e aí, está combinando, sim ou não? Vamos enfrentar a realidade? Eu costumo dizer que a gente precisa atacar tudo que atrapalha a venda. Fala para a pessoa do lado, ataca o que atrapalha a venda, fala aí. A gente tem que atacar tudo que atrapalha a venda, gente, por quê? Porque a hora que a gente começa a resolver a venda, a gente, naturalmente, você sabe melhor do que eu, a gente tem muito mais recurso, energia para fazer todo o resto. Então, enfrentar a realidade cara, tá atrapalhando a tua venda? É uma pessoa? É um processo? É um software inadequado? O que está atrapalhando a venda? A gente precisa enfrentar a realidade, do jeito que ela é. E a gente tem que ensinar as pessoas a fazer isso, porque as pessoas não têm a coragem que vocês têm. Vocês têm uma coragem muito acima da média, por isso vocês são empresários
a maioria das pessoas, elas nunca vão ter a coragem de correr os riscos que cada um de nós corre aqui. Então, a gente já lida com pessoas que, de forma geral, não são tão corajosas. Enfrentar a realidade é ensinar as pessoas a enfrentar a coisa como ela é. E serem mais corajosas. Unir o maior número de pessoas no objetivo, o propósito, qual que é a missão, o que a gente tem que fazer. Eu vou falar sobre as estratégias para vender melhor as ideias, né, e os objetivos para as pessoas logo menos, mas isso tem a ver com unir o maior número de pessoas em torno de um objetivo. Assumir as responsabilidades, né? Todos nós temos as nossas responsabilidades, mas a gente precisa observar quais responsabilidades que nós assumimos, quais que a gente realmente está cuidando, quais que a gente por algum motivo está deixando de lado e como a gente está cobrando as responsabilidades que as pessoas têm com a gente. Ninguém entra na tua rede de lojas falando assim, não, eu vendo pouco mesmo. Não, eu não costumo bater meta. Eu sou bem ruim disso. Eu sou bom, eu falo bem. Não, né? A pessoa assume uma responsabilidade com você. Todo mundo que entra na tua rede, todo mundo que entra na tua empresa, assume uma responsabilidade com você. E você assume uma responsabilidade com essa pessoa. A gente tem que respeitar a lei do dar e receber. É um equilíbrio. Escutar primeiro, falar depois, né? Como Elias lembrou. Escutar mais o time. Gente, essas pessoas estão com o dedo no pulso do cliente. Você talvez na tua correria, fazendo banco, fazendo compra. A gente vai perdendo um pouco. Quem está aqui não está tão presente na loja no dia a dia, porque já são redes maiores, né? Já está mais num lado corporativo e tal. Cara, o time está com o dedo no pulso do cliente. Então escuta primeiro, fala depois, entende as razões, investiga, pesquisa, cumpra as promessas. Para mim essa é uma das principais, junto com ser transparente e falar francamente. Cumpra as promessas, para o bem e para o mal. Se você disse que haveria uma penalidade por algum motivo, cumpre a promessa. Se você disse que você premiaria por algum motivo, cumpre a promessa. Quanto mais promessas você cumpre, mais confiável você é. E por último, confiar nos outros. Por quê? Porque a confiança é algo que se conquista. Eu primeiro dou a confiança para depois receber. Você não pode exigir a confiança de ninguém. Você não pode chegar para o teu funcionário e falar, confia em mim. Você pode pedir um voto de confiança. Juliana pode virar e falar, eu sei que você está inseguro, ou eu sei que talvez você não acredite nisso, nesse projeto e tal, mas assim, me dá um voto de confiança. Vamos fazer isso até uma semana e a gente mede o resultado? Você pode pedir um voto de confiança. Mas as pessoas só vão confiar mais em você como líder quando você confiar mais nas pessoas. Elas têm que sentir que você está confiando. Elas têm que perceber que você está confiando. Faz sentido, pessoal? Sim ou sim? Sim. É muito simples, né? Mas dá trabalho. Imagina, quando a confiança não é fortalecida, né? O que joga contra a confiança? Bom, a confiança não é fortalecida quando falta um plano para seguir. Tudo está na sua cabeça. Por que uma das grandes ferramentas que a gente utiliza dentro da rede milionária é planejar cada dia, cada ação? Por quê? Porque a gente precisa tirar o plano da tua cabeça. Quando o plano não está escrito, quando os próximos meses não estão planejados, quando o objetivo não está claro, você está destruindo a confiança. Por isso que eu acredito muito no que a gente faz e por isso que eu vejo que os resultados que vocês vão compartilhar aqui nos próximos dias, e alguns de vocês vão palestrar aqui, vão compartilhar vitórias, tem a ver com começar com um bom plano, ou melhorar o teu plano. A confiança não é fortalecida quando falta clareza das entregas individuais. As pessoas não sabem o que no fim do dia elas têm que entregar. Ela sabe que ela foi contratada para ser vendedora, ou sabe que foi contratada para ser gerente. Beleza, mas no final do dia o que tem que entregar? Ontem a gente teve uma conversa no grupo, né? Lucas, tá aí? Lucas, beleza? Bem-vindo. Lucas acabou de entrar. Você que estava perguntando ontem sobre a questão de uma ação que não tinha meta, né? Gente, eu falei Lucas, eu esqueci de cumprimentar. Oi, Lucas. Lucas acabou de entrar na mentoria e aí ele não estava feliz, na verdade, você não estava feliz com o resultado de uma ação. Ele falou, está bem abaixo da expectativa. Toda vez que vocês falam para mim, está ruim, não está bom, poderia ser melhor, está abaixo da expectativa, eu não consigo entender o que vocês dizem. De verdade, é de coração, eu não consigo entender. Porque talvez a minha expectativa é diferente da sua, que é diferente do seu funcionário. Então eu fico confuso. Agora, quando você diz, eu estabeleci uma meta de tantos contatos para essa ação, e de tantas conversões, e de uma venda X, e eu estou em Y, aí eu consigo entender o que você quer dizer para mim, assim como o teu funcionário. Por isso toda ação tem que ter uma meta, por isso todo movimento de marketing tem que ter uma meta, por isso que o teu calendário tem que responder uma meta.
Porque aí a gente sai dessa percepção, né? Talvez você queria 100 vendas naquela ação, mas o teu funcionário, talvez para ele, ter feito naquele período 10 vendas ou 20 foi uma vitória. E, gente, por trás de toda ação, uma intenção positiva. Fala para a pessoa do seu lado, por trás de toda ação, uma intenção positiva. As pessoas, elas estão dando o que elas têm de melhor na cabeça delas. Só que se você não combina bem o jogo, elas vão ficar ali achando que elas estão fazendo um ótimo trabalho e você vai ficar frustrado. Quem já se sentiu assim, hein? Levanta a mão. Pô, o time tá dando lá o melhor, só que você olha e fala, não, mas isso não é o melhor. Quando você não conhece, as pessoas não conhecem as metas, os planos, os números. A confiança não é fortalecida quando os colaboradores não se conhecem bem. Por que as celebrações são importantes? Por que os momentos fora do trabalho são importantes? Por que um jantar, uma comemoração de São João? As pessoas vão se conhecendo e à medida que as pessoas se conhecem, elas confiam mais. Ao final desse evento, vocês vão confiar mais uns nos outros. Porque vocês se conheceram. Vocês já vão se conhecer melhor, pode deixar. A confiança não é fortalecida quando o medo e a insegurança predominam. E qual é a raiz do medo? Eu não conhecer. Do que a gente tem medo? Vamos pensar aqui juntos. Do que a gente tem medo? Do que a gente tem medo desconhecido? Porque o desconhecido, pessoal, é como uma caverna escura. Se você... Olha que louco. Você não tem medo do escuro, beleza? Porque se você levantar à noite para ir no banheiro, para tomar uma água no seu quarto escuro, você vai, porque você conhece o seu quarto. Mesmo escuro, você vai com segurança. Você não fica igual um doido lá, tateando, louco. Agora, se eu te jogo numa caverna escura, numa floresta, se eu te jogo num porãozão assim, você fala, se acha, minimamente você vai ficar preocupado se não entrar em pânico. Por quê? Porque você não conhece aquele terreno. A raiz do medo é que nós nunca estivemos lá. O seu time tem medo. Por quê? Ele nunca esteve lá no próximo nível. A gente está aqui para ir para o próximo nível. Você não esteve lá ainda, por isso você está aqui, e o teu time não. Menos ainda, né? Você está indo à frente. Então o medo, a raiz do medo é a pessoa não consegue enxergar para onde está indo. Por isso o planejamento, gente, por isso que o planejamento é tão importante. Por isso ter um plano a seguir, a pessoa enxergar para onde está indo. Enxergar claramente os próximos passos, entender no começo do mês qual é o mapa que a gente vai seguir. A confiança não é fortalecida quando a gente está ancorado no passado. Ah, mas a gente sempre fez assim. Ah, mas aqui na empresa sempre foi assim. O teu funcionário vira e fala, mas com teu pai era diferente. Não é assim? Quem já passou por isso? Com teu pai era diferente, com a tua mãe era diferente. 10 entre 10 empresas que são segunda ou terceira geração é assim. Porque eles olham para você e falam, não, mas era diferente. Realmente, era diferente. Tudo era diferente. Você é diferente no momento que você entrou naquela sala. Você, nesses 30 minutos aqui, é uma pessoa diferente. Por quê? Sua cabeça já está diferente. Tem noção de quanto o planeta... Ó, parece viagem na maionese, tá? Mas é um fato físico. Tem noção quanto o planeta Terra já girou e já viajou pelo espaço desde que você entrou por essa sala? Milhões e milhões. Nós não estamos no mesmo lugar, gente. A sua cabeça não é igual quando você entrou aqui. Então, quando a gente está ancorado no passado, ah, mas o meu método, ah, mas eu sempre fiz assim, ah, sempre deu certo assim. Sim, eu sei, só que ir para o próximo passo, ir para o próximo nível. Faz sentido, pessoal? Sim? A confiança não é fortalecida quando o propósito não é comum, ou quando a comunicação não flui como deveria. A comunicação tua com o time, a comunicação tua com o cliente, a comunicação tua com o fornecedor. O fornecedor é tão importante quanto o nosso time. Porque nós somos, no final das contas, um intermediário entre quem produz e quem compra. Quando eu falo de confiança, eu falo com o teu time? Sim. Eu falo da confiança com você mesmo? Sim. Mas eu falo da confiança com o cliente e com o teu fornecedor. Porque o teu fornecedor também quer correr menos risco. Ele também quer fazer negócio com pessoas, com empresas que são mais confiáveis. Entende agora como a confiança é um valor econômico? Que ajuda em todos os níveis? Olha que coisa interessante. Tem uma pesquisa recente, isso aqui é a comparação de 2020 e 2021, tá? 2020 é azul, 2021 é azul mais escuro. Quais são as principais barreiras de comunicação interna? Isso aqui foi uma pesquisa feita com, se não me engano, 2.000 empresas do Brasil. A primeira barreira com a comunicação interna, falta de habilidade do líder imediato em comunicar. É a dificuldade que líderes têm em comunicar, explicar as tarefas, dar feedbacks. Quem aqui sente uma dificuldade de comunicar, de comandar, de dar feedback, levanta a mão. Dificuldade, sincera, seja sincero. Resta tudo de boa.
Então vem aqui e explica uma técnica. Brincadeira, calma. Você sabe, vocês querem... Tem uma técnica que a gente usa muito em palestra e treinamento, que é assim. Todo mundo entendeu? Né? Se fosse uma aula, né? Aqui não é uma aula, aqui é uma... Todo mundo entendeu? Aí todo mundo fala assim, porque ninguém vai passar vergonha, né? Ninguém vai passar por burro do lado do coleguinha. Aí você fala assim, então tá bom. Então, Ricali, vem aqui e explica pra gente. Das duas, uma. Ou o Ricali vai dar uma aula, vai dar um show, né? Ou eu vou entender que eu preciso melhorar minha explicação e eu preciso explicar de novo. Então isso é um termômetro para saber, né? Agora, também tem um efeito em quem está assistindo. Porque você fala, meu Deus, esse cara vai chamar de novo daqui a pouco. Deixa eu prestar atenção que eu não quero passar vergonha, tá? Então sim, daqui a pouco vocês vão ter que explicar algumas coisas, beleza? Boa. Gente, e só para fechar aqui a história da comunicação, né, para melhorar, comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. Lê aqui comigo, vamos lá. 1, 2, 3. Comunicação. Comunicação não é o que você falou, é o que o outro entendeu. Ah, Dino, mas entendem tudo errado. Quando um professor explica e a maioria da sala tira nota baixa, a culpa é dos alunos ou do professor? Sempre é do professor. Sempre. Porque é do professor a tarefa de checar. Eu comunico, eu checo. Eu comunico. Ficou alguma dúvida? Vamos fazer um exercício? Vamos escrever? Vamos escrever? Não é assim que o professor faz? Por quê? Porque ele está checando a aprendizagem. Então uma das raízes, né, da problemática da comunicação é a gente não está falando a linguagem para quem a gente está falando. Isso vale com o cliente na nossa propaganda, isso vale com o nosso time. Você tem pessoas mais sensíveis, você tem pessoas que são mais pragmáticas, você tem pessoa que você falou um tom mais alto, ela vai chorar porque é da pessoa, não é que a pessoa é forte ou fraca, é da pessoa. A gente tem que saber. Habilidade, a gente estava falando ontem no almoço, eu almocei com o Sandro na quarta, o Sandro vai palestrar aqui de manhã, e o Sandro já foi presidente, CEO de algumas operações muito importantes do Brasil, fora do Brasil e tal, e a gente estava falando sobre um líder que em comum que nós trabalhamos, que é uma pessoa muito magnética. Ele era mais magnético do que competente em si. Só que ele tinha um magnetismo de saber falar com cada pessoa, que as pessoas faziam tudo por ele e para ele. Então você vê como esse magnetismo, só que assim, isso é uma coisa que você desenvolve, claro, mas isso é uma coisa que algumas pessoas já trazem mais forte, sabe? Agora, a gente que não nasceu tão magnético assim e tal, é um problema? Não. É só entender um pouco mais o outro. Faz o outro falar um pouquinho mais. Vai conhecendo cada um, vai sabendo como você leva cada um, como você lida com cada um. Esses dias eu conversei com uma das... Marina, tá aí? Ainda não chegou, né? A gente tem uma das mentoradas VIPs nossa, é a Marina, e daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a irmã dela, que é sócia dela. Esses dias ela estava me explicando uma frustração que ela teve com alguns líderes, com algumas gerentes. Ela falou, mas tem coisa que a gente tem que fazer e tal. Eu falei, peraí, vamos parar e pensar aqui juntos, Marina. O que a gerente A consegue te dar de melhor? Isso, beleza. O que a gerente B consegue... Isso, beleza. O que a sua mãe consegue te dar de melhor, que é a fundadora que tá no negócio? Isso. Então, beleza. É isso que você vai tirar de cada um. Gente, ninguém dá o que não tem, não aprendeu e não entendeu. Como eu vou pedir para alguém uma coisa que a pessoa não tem? Mas já deveria ter. Mas não tem, cara, não tem. O que cada pessoa tem de melhor para você ir lá e extrair? Porque aí você passa para a pessoa uma sensação de competência. Porque ela está vendo que ela está progredindo, porque você está tirando dela o melhor que ela tem, como um treinador, como um personal trainer, que fala para você, vai mais um, vai que dá mais um, coloca mais um, não é muito peso, não, vai que você consegue, só mais uma, me dá mais uma, aí você dá, aí mais uma, pô, foi 5. Por quê? Porque ele está tirando o que você tem de bom. Nós somos treinadores do nosso pessoal. Por isso, pessoal, o primeiro passo para isso é aumentar a tua confiança interna. Esse é o primeiro passo da história. Aumentar a confiança dos outros é você confiar mais em você mesmo. É desenvolver autoconfiança. E eu percebi, nesses 20 anos, convivendo com varejistas, convivendo com redes de lojas de todos os tamanhos, de uma das maiores do Brasil, até redes menores, com 2, 3 lojas, uma loja, eu descobri uma coisa. Uma forma da gente se sentir mais seguro e confiável é a gente escrever as nossas ideias, sonhos, medos, preocupações,
Por isso que o planejamento é tão poderoso, porque quando você tira da cabeça e dá corpo, transforma isso em palavras, em objetivos, em números, você está ficando mais confiante. Por quê? Porque você olha para o número e fala, bom, realmente, isso aqui me preocupa. Eu ainda não sei exatamente como eu vou chegar nesse número, mas aí começa a discutir. Traz para a mentoria, troca, pesquisa, conversa com a equipe. Esse processo vai te deixando mais confiante, sim ou sim? Claro, você vai se sentindo mais confiante. Quando você está mais confiante, você passa essa confiança para o seu time. A confiança começa em você. Em você olhar para as suas competências, se sentir mais seguro e transmitir essa segurança em cada contato, em cada momento. Por isso que planejar é importante, porque a gente tira da cabeça, a gente transforma uma coisa que é uma preocupação numa oportunidade e desenha isso e vai acompanhando. Imaginou, quando você tem o planejamento de marketing do mês e você começa o mês mostrando para a equipe, quem aqui hoje está fazendo isso como uma realidade? Todo mês mostra um mapa, todo mês mostra o calendário milionário. O Fabiano, Peraí, vou fingir que eu não sei seu nome, tá? Ou enfim, cada um tem que se apresentar. Oi, como você se chama? Fabiano. Oi, Fabiano. Fabiano, não é verdade? É verdade. Fabiano, só fala qual é a sua empresa para esquecer. Ótica Conceito, em Florianópolis. Tá. Qual é a sensação que você tem quando você apresenta o mapa, quando você apresenta o calendário milionário para o time? Hoje, né? Porque no passado foi complicado, né? Por quê? Falta de confiança, né? Eles não confiavam no calendário ou em tudo aquilo que estava escrito ali porque achavam que eles não iam conseguir executar tudo que estava ali. Hoje, meu calendário tem mais linha do que eu posso ler. Está tudo dentro do calendário, tanto as corridas de venda quanto todo o marketing que a gente vai fazer, interno, externo, todas as campanhas, tudo está no calendário. O calendário é impresso, fica num local onde todo mundo consegue ver. Diariamente eles vão lá olhar o que vai ter naquele dia no meu Instagram, o que vai ter de corrida de venda para eles naquele dia. E eles confiam que aquilo ali acontece, é executado pela minha gerente, é executado por eles. A confiança existe porque quando eles batem as metas que estão escritas no calendário, eles recebem o dinheiro, recebem os prêmios. E hoje eles já acreditam, mas no início, foi difícil. Falta de confiança. Como que você venceu essa primeira barreira desse início, assim, de conseguir conquistar eles? Foi uma coisa insistência? Foi uma imposição? Como é que foi o caminho? Não foi nem insistência e nem imposição. Persistência, né? Você tem que persistir, mas assim, você tem que mostrar para eles que você acredita naquilo ali, porque senão você nunca vai vender para eles. E a partir do momento que você vende para eles e eles compram aquela ideia e acreditam que aquilo ali vai acontecer, eles executam. Enquanto eles não acreditam, aquilo não acontece. E o resultado? Recorde de vendas. Reconhece! Boa! Gente, quando a gente pensa em planejamento, a gente pensa no futuro. Não, planejamento não é sobre o futuro. Planejamento são sobre as ações presentes que impactam no futuro. Quando você planeja, você começa a tomar decisões diferentes hoje. Quando a gente olha para 5 anos e projeta, que é um dos primeiros exercícios que a gente faz, né? Ou quando a gente faz o planejamento de 1 ano, não é sobre o que vai acontecer daqui a 1 ano. É sobre quais as decisões, prioridades, movimentos que a gente vai fazer hoje, para daqui a 1 ano chegar naquele ponto, para daqui a 1 mês chegar naquele ponto. O próximo nível começa com as ações de hoje. Não é sobre o futuro. É sobre as decisões e os passos que cada um de vocês toma a partir de hoje. E por que é tão difícil planejar e executar o planejamento, hein? Porque eu sei que planejar, de forma geral, todos vocês fazem. Uma das primeiras coisas que é uma das coisas que a gente mais trabalha na mentoria. Mas por que é tão difícil executar o planejamento? Quem é que sente uma dificuldade enorme de executar tudo que foi planejado? Levanta a mão, quero saber. Bom, 10 entre 10, né? Praticamente. Por que será que é tão difícil executar? Qual que é a nossa dificuldade? Como é o seu nome? Josi. Oi, Josi! Porque vem os próprios boicotes. Você fala teus? Meus. Dá um exemplo. A questão de colocar, às vezes, outras prioridades na frente, porque você tem que olhar para aquilo ali e executar, e aquilo dá trabalho. Até que cria a gente estava até falando aqui, até que cria uma rotina, até que isso fique natural, como o Fabiano faz lá, que a gente vê que é tão legal, né? Até que isso cria uma rotina, aí a gente se boicota. Você sabe que, de forma geral, a gente define o que é mais importante a depender da maior dor que a gente tem. Então, essa semana rolou uma conversa lá sobre PA com vocês, não rolou? Vocês começaram a falar de PA? Legal, tudo bem.
Então, para algumas pessoas, o produto por atendimento é a maior dor hoje. Então, a prioridade passa a ser, nesse caso, produto por atendimento. Outras pessoas, uma reorganização do time. Outras é o processo. Outras é um marketing melhor. Outras é uma nova visão financeira. Enfim, qual é a maior dor? Outras é aumentar a venda. Eu preciso fazer caixa. Né? A água está batendo na bunda. Eu preciso fazer caixa. Então eu sempre pergunto para você, qual é a maior dor do momento? Isso determina a prioridade. Ah, mas tudo é importante. Mas sempre vai haver algo mais importante. Agora, vamos combinar uma coisa? Planejar e executar constrói vendas, sim ou sim? Claro, constrói vendas. Qual é a única entrada de dinheiro que tem na tua empresa? Venda. Vocês têm mais alguma entrada? Alguém aqui tem mais alguma entrada de dinheiro? Talvez alguém tenha uma aplicação, né? Aplica uma parte dos recursos, mas de forma geral, o dinheiro é a única porta de entrada. Uma empresa é igual a casa, né? Você tem um cano entrando água e tem um monte de ralo, não é? Sua empresa não é assim? Um caninho só, bem pequenininho normalmente. Mas o que tem de rachadura, o que tem de ralo, é um monte. Então, se a venda é a única porta de entrada de dinheiro, para mim, Josi, aquilo que provoca a venda vai ser prioridade. Tem coisas que são extremamente... Gente, mas aquilo que provoca a venda é prioridade. Sempre. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Planejar e executar. Agora, eu tenho, né, conhecendo vocês, convivendo com vocês, eu tenho percebido uma coisa. A gente sofre com algumas coisas que nos ensinaram. Nossos pais, aliás, muitas coisas os pais nos ensinaram, aliás, tudo que os nossos pais nos ensinaram foi com amor, eles deram o que eles têm de melhor pra gente. Só que nem tudo que eles nos ensinaram serve, algumas coisas servem, outras não servem. Por exemplo, tem um conselho que fala o seguinte, é o olho do dono que engorda o boi. Não é assim? Nós não fomos... Meu pai me ensinou isso, não sei o de vocês. Por exemplo, o meu pai, Rosane, me ensinou duas coisas muito simples, muito bonitas. Eu até escrevi sobre isso essa semana e não deu tempo, mas eu vou escrever. O meu pai me deu sempre dois conselhos. Meu pai foi um comerciante, é um senhor italianão, bem grosseiro. Sim, falava errado, comia com a boca aberta, cuspia enquanto falava. Era um cara bem grosseiro e extremamente afetuoso. Eu nunca consegui entender esses dois extremos do meu pai, porque era um cara muito simples, um roceiro, um colono, a gente chama aqui no interior de Santa Catarina de colono, que nunca estudou, nunca foi à escola. Sabe? Ele fazia lista de compra assim, ó. Ele era italianão, né? Ele falava com sotaque. Pão, P-O-N, para falar de pão. Pão, mamon, né? Era assim que ele escrevia, como ele falava. E o meu pai me ensinou duas coisas importantes, que marcaram muito a minha vida. Ele falava duas coisas, ele repetia muito duas coisas. Eu demorei para entender isso. Ele falava, meu filho, tenha ambição. Sempre ele falava, tenha ambição, tenha ambição. E ambição, vocês sabem, é diferente do que ganância. Ganância é quando você quer tudo para você. Ambição é quando você sabe que você merece mais e você pode mais. Então ele falava, tem ambição, e ele falava, coloca amor, não era sazon, beleza? Só para deixar claro. Coloca amor no que você faz. O que ele queria dizer? Faz com capricho. Vai fazer? Faz bem feito, coloca amor. Não é verdade? Você vai fazer um prato, uma comida para a pessoa que você ama, você não coloca um pouquinho mais de capricho do que ali no corre do dia a dia, se você tivesse... Coloca amor. Dois conselhos. Coloca amor e tem ambição. As duas melhores coisas que ele me deixou. Mas meu pai tinha coisas que eu não preciso carregar. Exemplo, esse conselho. É o olho do dono que engorda o boi. Quando você assimila isso e você não libera isso, você não confia nas pessoas. Você não confia, você não delega, você não desenvolve pessoas, porque você está criando um monte de... É igual a Branca de Neve. Um monte de anão ao redor. Você está impedindo essas pessoas de crescer. Você está segurando na cabeça delas. Você está impedindo que elas cresçam, que elas se desenvolvam. Você está impedindo que elas cometam erros que elas precisam cometer para aprender. Esses dias a gente estava falando... Elisângela, cadê a Elisângela? Oi, Elisângela, um dia a gente estava falando disso, né? E ela me reclamou, estava brava, não sei o quê, que ela estava pé da vida, não sei o quê. Aí ela falou, porque o pessoal erra, não sei o quê. Aí eu perguntei, eu falei, Elisângela, você lembra da pergunta que eu te fiz? Qual foi? A pergunta que eu fiz para ela, mais ou menos isso, eu perguntei assim, o melhor do que você sabe hoje vem dos seus erros ou dos seus acertos? Aquilo que cada um de nós tem de melhor não veio dos acertos, veio dos nossos erros.
Foram os erros que foram lapidando. E agora que chegou a hora de você permitir que as pessoas cometam erros, claro que tem erros e tem erros, né? Tem erros que quebram uma empresa, isso você não vai permitir. Mas agora que chegou a hora das pessoas cometerem os erros para elas crescerem e aprenderem do jeito que você errou, você vai tolher as pessoas? Você vai impedir elas? Então, libera esse tipo de ideia da tua cabeça. Libera esse tipo de ideia. Eles não precisam do teu olho em cima de tudo, eles precisam da tua inspiração, do teu exemplo, da tua energia, da tua confiança, de um planejamento claro para eles seguirem, com objetivos claros. É isso que eles precisam. Outra, né? Tem gente que não larga o osso. Deixa eu contar para vocês. Vou usar o teu exemplo que você falou do medo do desconhecido. Você sabe por que é tão difícil largar o osso? Tem a ver com vaidade e ego de vocês, meu também, todos nós. Por quê? Nesse caso, sabe por que o ego atrapalha a gente largar o osso? Por quê? Porque normalmente, quem aqui começou vendendo praticamente sozinho ou foi para operação e vendia e estava lá embaixo? Levanta a mão. Antes de ser dono e tal. A grande maioria. Você era competente lá embaixo. Você é competente na operação. Na operação você domina, por isso que você é líder hoje. Se você não dominasse a operação, você não teria se tornado empresário. O problema da questão do ego na delegação é o seguinte, pessoal, pensa comigo, ó, fica comigo aqui. A gente é competente em algumas coisas que a gente faz, por isso a gente subiu. E a gente se sente competente ali embaixo. Então, de repente, a gente está diante de um novo desafio. O próximo nível. Escreve aí agora. Qual é o lugar que você está preso, ou a atividade que você está presa, que está te impedindo de delegar, que é uma zona de conforto que você quer explodir depois de hoje? Alguma coisa está te impedindo de largar um osso importante. Agora eu quero que você escreva uma outra coisa. Eu quero que você liste 2 ou 3 ocasiões em que a tua empresa funcionou melhor sem você. Kátia, vou falar com a Kátia, tá? Oi, Kátia. Oi, Kátia. A Kátia, ela tem uma história muito legal. Quando foi suas férias, Kátia? Deixa eu ir até aí. Peraí que eu vou até aí. Quando foi suas férias? Foi final de maio. E quanto tempo você não tirava férias? Eu nunca tirei. Ela nunca tinha tirado férias. Quanto tempo de empresa? Esse ano, 10 anos. 10 anos, ela nunca tinha tirado férias. Aí ela tirou férias. Aí, quando ela voltou, claro que ela estava preocupada, bem-vindo, claro que ela estava preocupada, claro que ela estava ansiosa, mas assim, a empresa ficou pior sem você? Não. Alguma coisa ficou melhor sem você, na sua opinião? Então, depois, em partes eu até me senti um pouquinho mal, porque eu achei que as meninas ficaram mais, eu acho que, não leve, sabe? Mas eu acho que elas tiveram mais liberdade para o trabalho. Você ficou achando que você era um peso na vida delas, é isso? A consciência pesou um pouquinho. Eu fiquei, nossa, eu acho que eu devo pegar um pouco pesado. Ou é porque eu quero que elas... porque como eu, por muito tempo eu fiquei no atendimento, então eu achei que elas tinham que ser igual a mim. E na verdade não, né? Cada um tem seu jeito. Então você viu que, na verdade, você não era um peso, você ganhou um presente, né? Você conseguiu entender um presente. Foi, Massa. Reconhece... Gente, vocês têm que estar mais preparados. Ó, vamos combinar uma coisa. Quando a pessoa está terminando de falar, você sabe que eu vou fazer isso. Né? Então vamos lá de novo. Reconhece. Boa. Muito bom. Eu quero que você liste agora. Eu vou te dar 1 minutinho para você listar 2 ou 3 ocasiões em que a sua empresa funcionou melhor, as coisas aconteceram melhor sem você, com a tua ausência. Vai lá, escreve aí. Essa discussão foi boa? Sensacional? Quem aqui está se sentindo mais aliviado? Gente, ó, vamos tirar essa sensação de culpa que a Kátia compartilhou e que vocês devem ter, né? Nossa, mas eu voltei e estava melhor. Eu acho que eu sou uma... Não, gente, não é. Você é uma pessoa maravilhosa. Você viu? Sabe que eu achei que eu tinha... sabe o que eu achei, Fabiano? Eu falei, deu ruim o exemplo, o que pode acontecer, né? Ela pode falar, não, deu tudo errado, a gente quase quebrou. Não. Porque ela estava numa tristeza, né? Que eu achei que ela ia... Eu falei, nossa, errei no exemplo. Não, foi um ótimo exemplo. O que eu quero é que vocês percebam. Com mais alegria elas te amam agora. É porque eu acho que a gente tem que entender que a nossa grande função, né, o Kevin Roberts fala disso, o meu guru, ele fala que a função de um líder é formar outros líderes. Né? Anota isso aí na sua caderneta. A função de um líder é formar outros líderes. Como é que você forma um líder?
Você forja. Você forja nas dificuldades, nos desafios, na coragem. Você não forma um líder passando a mão na cabeça do cara, né? E aí tem gente, o Rafael, tem gente que fala assim, ó, ah, mas o cara saiu e virou meu concorrente? Bicho, o dia que isso acontecer, parabéns. Já passou por isso? Já passou por isso? O dia que isso acontecer, claro que você fica puto, eu sei que você vai ficar puto, eu sei que você fica com ódio, só que é o seguinte, pensa por outro lado. Eu vou te oferecer outra perspectiva agora. Quando um funcionário sai e vira um concorrente teu, você tem que pensar o seguinte, eu fui tão capaz de despertar uma competência, um espírito empreendedor e uma coragem a ponto do cara olhar para mim e ser meu concorrente. Gente, para mim isso é quase um ápice do processo de liderança, porque você, aquela pessoa, talvez ela nunca daria esse passo se ela não tivesse trabalhado com você. Então reconheça que no fundo, alguém que sai e vira concorrente tá te homenageando, tá te ferrando também, beleza. Mas é a formatura, boa, Ciro, é a formatura. Agora, vamos combinar uma coisa? Você está na frente dele. Se você temer um cara que você formou, meu amigo, minha amiga, tem uma coisa de errado com a sua autoconfiança, tá? Por quê? Esse cara está se espelhando em você. Você vai ter que correr um pouquinho mais. É o peso de quem inova. Sabe qual é o problema de você ser o número 1? É você permanecer como número 1. Quando você é o número 2 ou 3, você está o quê? Fuzilando o número 1, perseguindo o número 1, criticando o número 1. Quando você se torna o número 1, qual é o problema? Você vira o alvo e quem você tem que vencer? Todo mundo te copia, você tem que vencer você mesmo. Esse é o problema de ser número 1. Você quer a liderança? Beleza, mas entenda que a liderança do setor vai te exigir, 1, que você vença a você mesmo primeiro, e 2, que você vai ser copiado, por isso você vai precisar estar num processo constante de inovação. O que é inovação? Inovação não é desenvolver um novo software, inovação não tem a ver com tecnologia apenas, inovação é tornar algo mais fácil, mais barato e mais rápido. Isso é inovação. Por exemplo, as retail techs, né? São as startups voltadas ao desenvolvimento de varejo. Gente, só no ano passado se investiu no mundo 109 bilhões de dólares em retail techs, em empresas de tecnologia para o varejo. Então, por exemplo, quando eu olho uma empresa de logística, como a Lalamove, fazendo propaganda na TV fechada, inclusive para lojas, o que ela fez? Ela tornou o processo de logística, por meio de ampliação dos players, ampliação das pessoas que oferecem um serviço, é o motoqueiro, é o cara que faz táxi, é o cara que faz Uber. A tecnologia vai identificar quem está mais próximo, quem pode fazer essa corrida mais barata, e ela te entrega essa tecnologia para você fazer uma entrega no mesmo dia, que é uma super tendência de varejo, que é o quick commerce, que é você entregar em 2, 3 horas. Que eu não consigo entender como na sua cidade você não tem um processo desenhado para isso. Tem gente que na própria cidade tem que entregar em 2 dias, 3 dias, não faz o menor sentido. Ok, material de construção, você tem carga, tem umas coisas mais... Agora, uma roupa, um produto pequeno, com toda a tecnologia que a gente tem hoje disponível, então inovação tornou esse processo logístico muito mais rápido, mais simples, mais barato. Inovação é tornar algo mais simples, mais rápido, mais barato.